sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube! Temos um canal. Primeiro vídeo do canal. Quem disse que a gente não ia ultrapassar barreiras, Rondi? Que a gente não ia sair do Instagram? O E mundo por é que a nosso. gente está aqui agora? Por que a gente decidiu vir para o YouTube? Porque agora a gente quer trazer mais profundidade para alguns temas que a gente entende que é importante e, óbvio, para facilitar com que as pessoas possam pesquisar também esses assuntos, né? A gente sabe que no Instagram, de vez em quando, fica difícil para a pessoa buscar aquela live que ela gostou, aquela coisa toda. Então, a gente decidiu estar aqui no YouTube para poder facilitar esse caminho para o aprendizado das pessoas. É isso aí. E a ideia aqui é ser um jeito um pouco parecido com o que a gente já faz no Instagram, da nossa cara, nosso jeito divertido de fazer, mas trazendo aqui muito conteúdo para você que busca se desenvolver na carreira de T&D, que está passando por desafios, né, por problemas, ou quer aprender coisa nova. Então aqui é quase como eu falei para o Rondi, é um papo de comadre. A gente vai debater sobre diversos assuntos, diversos temas da área, e você é nosso convidado especial aqui, trazendo aqui nos comentários o que você achou, trazendo novos temas que você gostaria de ver aqui, e até, quem sabe, né, Rodney? Convidados que a gente pode futuramente trazer por aqui. Quem sabe você que está assistindo agora pode estar por aqui um dia, aqui batendo esse papo junto com a gente, dividindo um pouquinho da sua história. E antes de você dividir a sua história, a gente vai dividir a nossa, mas você pode dividir a nossa também por aí. Então, deixa o seu joinha aqui já no nosso vídeo, compartilha o canal com as pessoas, se inscreve no canal. Você sabe aquele papo todo, que isso ajuda a gente a divulgar, etc., mas ajuda a gente a crescer e chegar a mais pessoas também. Então, a gente conta com o apoio de vocês, não só aproveitando o conteúdo aqui, mas também compartilhando com a sua rede de contatos, para todo mundo que você entende que possa se interessar por esse assunto. Porque hoje a gente vai falar de algo que, nossa, é muito poderoso, cara, é muito bom para quem atua em qualquer área, mas especialmente em T&D. É ou não é, Thali? Esse tema, inclusive, eu cheguei a fazer uma enquete no Instagram, Rondi, perguntando se as pessoas queriam saber um pouco mais sobre esse método, né, que a gente desenvolveu, que na verdade eu aprendi com você e saí contando para as pessoas e super dá resultado, né? Que é o método PHD da influência. Total. Então, como você pode influenciar, como você pode melhorar a sua influência no dia a dia, no ambiente de trabalho, porque a gente sabe, né? A galera que atua no RH, a galera que atua em T&D, precisa ter uma boa influência para poder passar os projetos, para poder também se relacionar bem ali com a alta liderança, com a média liderança. E, na verdade, esse método serve para qualquer pessoa, né, Rodney? Para qualquer profissional que queira alavancar a carreira. E são métodos simples e o que a gente gosta, né? Prático. Raiz. Não, exatamente, Thalita. Assim, é engraçado, né? A gente começou com o nosso processo lá de mentoria com algumas pessoas, tem toda a interação que a gente tem no Instagram, e é uma coisa que a gente ouve com uma certa frequência, né? Nos grupos, né, que a gente participa, pessoal com dificuldade de aprovar projeto, dificuldade de conseguir engajamento das pessoas para participar dos projetos, e tudo isso começa com uma influência baixa, né? Se você está tendo muita dificuldade de seguir com as suas coisas dentro da organização, potencialmente pode ser que as pessoas não reconheçam você como uma autoridade naquele assunto, com capacidade de influência para falar, não, é isso aqui, realmente vale a pena, vamos lá. E o que a gente quer trazer aqui é justamente isso, como você ficar extremamente poderosa aí, cheia de influência para poder conseguir os projetos. E esse vídeo, na verdade, vão ser 3 vídeos, Thalita. 3 vídeos. Verdade, esqueci de falar. Isso aí. Por quê? Porque o método ele tem 3 etapas, né? E a gente não quer, como a gente disse, trazer profundidade. Então, aqui não vai ser raso, a gente quer falar bastante, dar exemplo. Então, a ideia é fazer o quê? Um vídeo por método, né? Por etapa. Um vídeo por etapa. Teve uma música que bombou um tempo atrás aí, né? Como é que era? Juntos e Shallow Now. Mas para quem não sabe, Shallow é raso. Então aqui não vai ser juntos e raso, não. Aqui vai ser juntos e profundidade aqui no tema, profundidade no assunto. E o primeiro ponto desse método PHD, se você quer se tornar uma PHD de influência, o primeiro passo é o P. P de quê, Thalita? P de posicionamento, Brasil. E aí que mora o perigo, né? Porque muitas pessoas não sabem se posicionar, têm medo ou se posicionam da maneira incorreta, né, Rondi? Não, sem dúvida. E não adianta você achar que, não, eu sou de boa, estou no meu cantinho aqui. A gente se posiciona o tempo todo. Não fazer nada é um posicionamento.
Não responder é um posicionamento. Não participar é um posicionamento. Não deixar um comentário aqui no nosso vídeo depois, se gostou, se não É um gostou, o que não gostou, posicionamento. é um posicionamento. Então, a gente está... Primeira coisa que você precisa entender, nós estamos nos posicionando o tempo todo. A gente está se posicionando o tempo todo. O ponto é, será que a gente está fazendo isso intencionalmente ou não? Será que a gente está fazendo isso de uma forma alinhada para aquilo que a gente quer para a nossa carreira, para a nossa vida, ou não? O que eu vejo, assim, pela minha experiência, Thalita, conversando com as pessoas, é que a maioria não faz isso de forma intencional. Né? Cara, tem até ali seus valores, suas crenças, aquilo que acredita, apaixonado por T&D, aquela história que a gente conhece, mas no dia a dia, né, especialmente nos relacionamentos em grupo, e aí eu falo em grupo de todas as formas, mídias sociais, WhatsApp, eventos, no seu trabalho, as pessoas não pensam como se posicionar bem para alcançar aquele sonho, alcançar aquele objetivo nobre de treinar pessoas, etc. Então, posicionamento a gente está se posicionando toda hora, para o bem ou para o mal. E é muito engraçado, né? Porque a gente se conheceu muito desse seu posicionamento, né? Da maneira com que você chegava, né? Quem não sabe, o Rondinei, antes de trabalhar comigo, ele também era consultor, então ele tinha lá a empresa dele, e a gente se conheceu assim, né? E a maneira com que ele se posicionava e a maneira com que ele se colocava e se coloca até hoje é um diferencial. Inclusive, ele fez até um livro, e-book sobre network, né? De como se posicionar, como se colocar, porque isso é uma dificuldade das pessoas, né? Você sabe que nos meus anos aqui de RH, o que eu mais vejo é pessoa na arquibancada, Rondi. Sabe aquela pessoa que, tipo, entra muda e sai calada da reunião? A pessoa, ela é convidada para uma reunião importante com diretoria, com executivo e tudo mais, e ela sai muda, entra muito, sai calada. E é o que você está falando, é o posicionamento dela. Então, se ele está lá como espectador, né, por que eu tenho que chamar ele da próxima? Né? Se ele está lá para só assistir, não está se posicionando, não está colocando a sua opinião, por que eu vou chamar ele da próxima vez? Então, a primeira reflexão que eu queria fazer para a galera que está assistindo a gente é assim, ó, quantas reuniões de trabalho você já entrou mudo e saiu calado? Você ficou só de telespectador. Se a gente pegar, né, a onda BBB, cara, não seja planta. Esse é o ponto. Não seja planta. Só que daí quando a gente pensa em planta e quando a gente pensa, não, então eu vou entrar, vou falar, vou conversar com as pessoas, a gente pode pensar que posicionamento é fama. Mas posicionamento não é fama. Não é o lance de ser famoso, de todo mundo. Não, mas todo mundo me conhece na empresa, todo mundo me conhece nos grupos de networking, todo mundo me conhece quando eu vou nos eventos, as pessoas me cumprimentam e tal. Legal, mas elas te conhecem como? Você faz alguma ideia de o que essas pessoas pensam a respeito de você ou conhecem realmente sobre você? Será que o que elas conhecem, será que a impressão que elas têm de você é realmente aquilo que, né, você está buscando para sua carreira? É isso que a gente muitas vezes não para pensar. E não tem jeito. Assim, não conheço outra fórmula mais poderosa de fazer as pessoas crescerem na carreira, conseguirem seus projetos, conseguirem se manter, né, com empregabilidade alta, não é sobre conseguir um emprego, mas sabe aquela coisa de ter uma empregabilidade alta, é trabalhar no posicionamento, mas não como fama, mas como uma intenção genuína de comunicar algo a respeito de si, né, do que você quer, do que você acredita, de forma bem clara para as pessoas. E aí, quando a gente tem isso, é muito louco, porque a gente consegue juntar perto de nós pessoas com mesmas ideias, que acreditam, que topam, né? E como você falou, Natália, acho que isso, de uma certa forma, juntou a gente aqui e para a gente conquistar as coisas, conquistar projetos, fazer as coisas acontecerem, quanto mais pessoas ao nosso redor, né, dando suporte para isso, muito melhor, né? E é o que tu falou, né? A gente está comunicando o tempo todo, né? A gente comunica pela nossa roupa, a gente comunica quando a gente não abre uma câmera numa reunião, quando a gente entra mudo e sai calado da reunião, ou quando a gente não responde o WhatsApp, ou quando a gente não dá um retorno. O tempo todo a gente está se comunicando e a gente está dando posicionamento de quem a gente é, qual profissional nós somos, né? E muitas vezes a gente... E você falou uma coisa que é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que elas estão passando uma comunicação, um posicionamento, só que na verdade é outro que ela está passando.
né? Então, ter clareza, que é um ponto importante para essa questão de posicionamento, é muito importante. E a gente fez um exercício na nossa mentoria, né, onde para Sim, ajudar as sim. pessoas, né? Sim, então segura você aí que está assistindo nesse vídeo, porque no final a gente, cara, vai dar a letra direitinho para que você possa fazer um O exercício teste. para Como? medir isso, que é muito louco, né? Porque você, legal, vocês estão falando aí, mas aí, como é que eu sei? Existe um caminho muito prático de você descobrir, né, como que as pessoas estão te enxergando. Mas antes de chegar lá, Thali, deixa eu contar uma história aqui que é muito doida com relação ao posicionamento, que é relacionada à autoridade. Quando a gente se posiciona, né, com frente a algumas coisas, frente a algumas questões, a gente aqui, né, se posicionando com relação a treinamento e desenvolvimento, como melhorar o perfil dos profissionais da área para que a área possa crescer em força dentro das organizações, a gente fala muito em autoridade. Será que as pessoas têm autoridade, né, sobre aquilo que estão falando? Será que nós aqui, você e eu, temos autoridade para falar disso? Será que as pessoas reconhecem a gente como autoridade? E esse é um ponto extremamente importante, porque quando um público reconhece em você autoridade sobre algo, as chances de você influenciar ou de você conseguir aquilo que você quer com esse público é muito maior. É muito maior. E aí, Só que, de novo, né? Vou só complementando, para ter autoridade precisa sair da arquibancada. Precisa tem que, colocar, dar a cara para tem que, bater, né? tem que entrar em campo, tem que entrar em campo, não tem jeito. E aí o que acontece? Até tem uma nota aqui, ó. Um psicologista da Universidade de Yale, em 1963, o cara chamado Stanley Milgram, ele fez um experimento porque naquela época, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele ficou encucado. Falei, meu, como assim? Né? Você tem líderes ali de guerra pedindo para você ir lá matar outras pessoas e tal, e as pessoas aceitam aquilo e fazem aquilo, reconhecem aquela autoridade, não questionam tal. Como assim, né? Ele decidiu fazer um experimento para testar o quanto as pessoas são influentes quando elas estão sobre ordem ou comunicação de uma pessoa que eles reconhecem a autoridade. E como é que era a parada desse, Experimento. desse experimento que ele fez? Ele convidou voluntários, né, para participar desse experimento, né, pagou acho que $3 ou $4 na época para cada voluntário participar do experimento. Olha que massa. E qual que era a ideia do experimento? Ele se colocou uma roupa meio que de cientista, assim, aquela, né, jalecão branco, tal, as coisas penduradas, toda boladão, porque a roupa ela também demonstra autoridade. A gente falou um pouquinho, né, sobre o vestimento. A roupa também demonstra autoridade. E aí você pode estar perguntando, legal, então por que vocês não estão aí de socialzinho, já que vocês estão falando para um público corporativo, etc e tal? Porque a autoridade que a gente quer passar no treinamento raiz é seriedade de forma leve, divertida. É possível ser sério, é possível fazer um trabalho com extrema seriedade, mesmo de uma forma mais leve, uma forma descontraída. Isso é o posicionamento que a gente quer passar no treinamento raiz. A gente poderia estar, né, gravatinha aqui, bonitinho, se De esse fosse um blazer. posicionamento que a gente gostaria de passar, mas não é. Por isso que a gente está mais soft aqui, só para explicar. Quando você vê um policial na rua, você entende que ele tem uma certa autoridade por conta do uniforme. Um padre na igreja, um médico, um bombeiro, ou seja, a vestimenta traz um pouco, né, daquela autoridade da pessoa. Aí esse cara se vestiu lá tal, e aí ele tinha um comparsa dele, que não era voluntário, era um comparsa dele que ia ficar numa cadeira tomando choque. Qual que era o papel do voluntário? Ficar numa mesinha dando choque naquela pessoa na cadeira que ia tomar choque. Obviamente não tinha choque nenhum, mas aquele comparsa ali ia falar, tá doendo, ia fazer uma coisa assim. E aí era interessante o seguinte, ele pegava o cara que estava com o doutor lá, o Stanley, ele falava várias palavras e a pessoa lá que estava na cadeira de choque tinha que decorar essas palavras. E aí depois ele ia fazendo um questionário. Cada vez que a pessoa errava o jogo da memória ali, aí ele falava para o voluntário ali na cadeirinha de dar choque. Falou, ó, dá um choquinho ali porque ele errou. Começava com 15 volts e até 400 volts, de 15 em 15. Olha que dado interessante, Thalita. Mais de 90% dos voluntários ao comando da pessoa que tinha autoridade ali, do doutor do experimento, eles chegaram a 400 volts. Gente, tipo, dá para matar alguém com 400 volts.
E as pessoas chegaram nesse nível. Obviamente, alguns no meio do caminho questionaram. Nossa, mas como assim? Você tem certeza, doutor? Eu tenho certeza. Continue o experimento. Nossa, mas isso aí vai machucar. Faz parte do experimento. Continue. Ou seja, o doutor que estava ali fazendo o papel, né, de cientista dava a ordem e as pessoas chegavam até 400 volts. Depois ele pegou uma segunda turma para fazer esse experimento. Qual que foi a diferença da segunda turma? Quem dizia se podia continuar ou não tomando choque era o comparsa do doutor que estava lá na cadeira tomando choque. E aí o doutor fazia lá, né, o cientista fazia a pergunta, o cara errava, aí daí ele falou, dá o choque. Fazia assim. Aí depois, numa seguinte, errava de novo, pode dar o choque. Daí a pessoa do outro lado lá, não, certeza? Não, certeza, pode dar o choque. Com a outra pessoa fazendo essa comunicação de, não, pode dar o choque em mim, eu aguento, as pessoas não chegaram a 300 volts. A maioria parou muito antes. O que significa? Olha só, quando você reconhece a autoridade de uma pessoa, você pode ser capaz de matar outra para seguir essa autoridade. Olha o poder que tem quando a gente realmente trabalha o nosso posicionamento para criar autoridade frente às outras pessoas. E aí, se a gente for trazer isso para o mundo aqui, nosso mundo de treinamento e desenvolvimento, cara, quando você é realmente reconhecido como especialista na sua área, em treinamento e desenvolvimento, naquilo que você faz, não importa a hierarquia, seu diretor financeiro, quando você chegar para falar alguma coisa, obviamente, podem existir uma série de outros fatores, mas, no mínimo, a pessoa vai escutar, falar, não, se essa pessoa que é especialista está falando, é porque deve ser isso. Maluco isso, né, Thales? Imaginar que a gente poderia matar você alguém... Você falando, e eu lembrei até de um filme que recentemente eu assisti, que é parecido com esse seu experimento que tu contou aí, que chama O Experimento e Aprisionamento de Stanford. É um filme bem interessante que é nessa linha também. Eles colocaram as pessoas lá e a diferença era o uniforme. E aí, no final de 2 dias, eles já estavam obedecendo 100% os comandos por conta do uniforme, assim. E é louco, né? O quanto, de fato, o posicionamento, né, de autoridade das pessoas interfere na nossa maneira de pensar e até na nossa maneira de acreditar nas coisas. Por exemplo, sei lá, exemplo hipotético, você vai para um julgamento lá, você está numa ação trabalhista e tal, seu advogado chega com roupa fitness. Você vai olhar pro cara e falar assim, meu, acho que perdemos, não vou levar fé nessa pessoa. Deu ruim. Deu ruim, porque isso de fato funciona, de fato trabalha isso no psicólogo. As pessoas, elas são, não manipuladas, essa é uma palavra, mas elas são influenciadas, essa é a palavra, pelo outro, pela posição e como ele se entrega. Então, de novo, né, a gente estava falando da gente, a gente realmente tem a nossa maneira e esse é o nosso posicionamento. E quem contrata a gente, né, os nossos clientes, os nossos alunos, sabe que a gente é assim, né? Mas no ambiente corporativo, dependendo de algumas empresas, esse jeito informal não funciona. E a pessoa não sabe por que ela não consegue influenciar. Por quê? Porque ela não está conseguindo acessar o outro. Ou até o contrário. Até o contrário. Eu tenho uma colega da área de T&D que ela trabalhou muito tempo numa empresa que exigia uma formalidade. Salto, calça, blazerzinho, e assim ela ia trabalhar. E o momento da carreira dela, ela mudou para uma empresa de tecnologia. Ela falou, o meu primeiro mês foi um mês de desintoxicação. A primeira vez que eu fui para o trabalho de tênis, calça jeans e camiseta, eu me senti mal, porque eu passei muito tempo da carreira, né, sendo cobrado de usar algum tipo de vestimenta por conta do ambiente, e depois quando eu mudei, se eu continuasse naquele mesmo formato, o meu posicionamento, minha autoridade ia ser o contrário. Né? Naquela empresa de tecnologia, a vestimenta mais leve, mais casual, era o que passava a ideia de você ser uma pessoa atualizada, de uma pessoa, né, do momento, etc. Ao contrário que se você fosse muito formal, passava aquela ideia de quadrado, de pessoa não flexível, etc. Burocrático. Burocrático. E, gente, a gente não está falando que
isso certo nem ou errado. não é, que é certo ou errado. O ponto é que, dependendo do ambiente, esse tipo de situação impacta Pode em estar como você se influenciando na posiciona, sua autoridade. Sim, influencia na sua autoridade, influencia em como as pessoas te percebem. E aí, por isso que a gente fala que tudo começa pelo posicionamento, né? O método PHD de influência, ele começa pelo posicionamento. E você precisa sempre ter muito claro como você quer se posicionar, como o ambiente que você trabalha pede posicionamento né, entendendo que existem fatores que você pode utilizar ao seu favor de forma intencional. Acho que essa talvez seja a palavra do vídeo. boa. Intencionalidade. Não deixa a coisa no acaso, não deixa a vida me levar, que você pode entregar trabalhos muito bons, construir uma carreira muito bacana, e se esse for o seu posicionamento, tá tudo bem. Mas se você quiser causar um impacto maior do que você está causando hoje, você precisa entender como está o seu posicionamento. E para isso é preciso clareza. Total. E clareza significa também você conhecer muito do universo onde você está, né? De entender como funciona, de observar as pessoas, porque não adianta você querer forçar uma mudança. Ah, mas na minha empresa as pessoas andam lá de terno e gravata, mas eu quero ser esse revolucionário e tal. Pode ser que funcione, pode ser que não. E aí você tem que saber se você está querendo correr esse risco, né? De ser o Gastar essa energia. revolucionário. Né? Faz sentido para você? É isso que você quer? Né? Você tem clareza disso? Né? Então, isso é muito importante, né? E uma outra coisa que eu aprendi com você, Rodney, que ajuda muito nessa questão de posicionamento, de você ganhar autoridade, de você começar de fato a ser uma influência pela maneira como que você se posiciona, é os 3 pontos de informação. Não é nem isso que Na informação, na verdade, verdade, é o valor das coisas. os valores das coisas. Isso para mim mudou a minha forma de enxergar as coisas. E todas as vezes que eu conto isso para as pessoas, faz muito sentido, porque de fato é isso, né? Então eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão aqui nos ouvindo os 3 níveis, né, que você me ensinou e desde então eu só aplico e conto para as pessoas. Não, é mó barato mesmo, porque, como você falou no começo, né, Thali? A gente está se comunicando o tempo todo e a nossa comunicação, ela entrega algo a respeito de nós. Ou seja, quando a gente fala, não existe você não está se posicionando. O não posicionamento também é um posicionamento. E aí, qual que é o valor das coisas da nossa comunicação, né? De como que a gente entrega? E aí tem os 3 níveis. O primeiro nível é informação. Quando você entrega informação para as pessoas, né, você traz para discussão informação, o valor da informação é isso aqui. Por quê? Porque hoje em dia a informação é muito disponível. Na minha época de criança, alguns amigos bem abastardos tinham uma biblioteca chamada Barça. Barça. Eles tinham informação. Então, na hora de fazer o grupo lá na sala de aula de trabalho, eles eram super requisitados, porque a galera sabia, não, aquele ali tem a informação. Então, ele é o boladão. Naquela época, o valor era alto da informação, porque só ele tinha, senão tinha que pegar busão, ir para a biblioteca da cidade, aquela coisa toda, mó trabalhão. Biblioteca da escola. Da escola, ficar ouvindo, né, as monitoras lá, zucrinando. Então, era mais legal você fazer o trabalho com quem tinha informação, que era um ou outro que tinha o Barça. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, a informação está muito disponível, né, nos sistemas das empresas. Então, assim, como que a gente aterriza isso dentro do nosso mundo TD? Sei lá, sua diretora pediu para você falar sobre um projeto. Aí você vai lá e leva um monte de tabela de informação sobre o projeto, que a diretora pode achar no sistema, pode achar em vários outros lugares, e você só pega aquilo ali, junta e fala, isso foi o projeto, um monte de informação. Tantas horas disso, tantas pessoas isso, tal. Leva um monte de informação. Cara, o valor é isso aqui, ó. Foi mal aí, mas o valor é isso aqui. Se você quer aumentar um pouquinho o valor do que você está comunicando, você dá opinião. Ó, sobre essas informações aqui, a minha opinião é que o projeto deu certo por isso ou não deu certo por isso. A minha opinião é que se fosse, né, preto e não branco, ia melhorar. Enfim, você vai lá dar sua opinião, uma opinião sobre aquele assunto.
porque aí já é mais particular. Você já está começando, o que a gente chama, né, botar o seu na reta. Você já está se posicionando como alguém que conhece do assunto. Sutilmente. Sutilmente. Mas aí, se você quer realmente aumentar a sua autoridade, aumentar o seu posicionamento, aí você tem que ir para o terceiro nível, que o valor é grandão, assim, ó, que é recomendação. Quando você, a partir da informação e, eventualmente, a partir da opinião de outras pessoas, você vai lá e recomenda algo. Fala assim, ó, a minha recomendação é ir pelo lado A e não pelo lado B. Por isso, por isso, por isso. Por que as pessoas têm dificuldade em recomendar? Né? Porque parece óbvio, a gente sabe disso. Por que as pessoas têm dificuldade em recomendar? Medo de se comprometer, Thalita. Porque aquela história, fica aquela síndrome do não sei se eu sou tão autoridade assim, eu não conheço tanto de T&D assim, eu não conheço tanto de educação assim, aí eu vou recomendar, e se der errado? Cara, como é que você acha que as pessoas com autoridade aprenderam? Dando errado. E às vezes recomendo e dá certo. E assim, e muita gente tem coisas super bacanas para recomendar, e com isso aumentar a sua autoridade, aumentar o seu posicionamento, mas só não fazem porque tem medo de se comprometer com aquilo que recomenda. E eu lembro quando você me contou essa sua tríade, a primeira vez, você me deu um exemplo que ficou na minha cabeça até hoje. E para ficar claro para as pessoas o quanto isso é valorizado por quem busca. Porque esse é o ponto. Quando você dá recomendação, você começa a se posicionar, você coloca o seu na reta, mas você começa a ser requisitado porque você é o cara que, entre aspas, começa a ser o especialista. Eu lembro que você me contou o seguinte, ó, quando a gente, imagina o seguinte, você acordou com dor de cabeça, uma dor no corpo e, sei lá, meio gripado. O que você faz? Google, joga lá os sintomas, né? Dor de cabeça, dor no corpo, meio tem um monte de informação lá. Falou? Informação, vai aparecer uma lista de coisas lá que pode ser doenças, não sei o quê. Aí você viu lá uma doença meio parecida com um amigo seu que teve recentemente aquilo ali, inclusive. Aí você vai lá, manda um WhatsApp pro amigo e fala, cara, você estava com esses sintomas uns dias atrás e tal, o que você tomou para você melhorar? E aí ele falou, olha, eu tomei isso aqui, na minha opinião, funcionou para mim, né? Tá ali, mas faz o que você quiser, né? Mas opinião, quando o negócio começa... Já a opinião já deu uma melhoradinha. Já dá um consolo que eu não vou morrer, entendeu? Tipo, o cara sobreviveu. Mas aí se você quer realmente melhorar e, de fato, entender de alguém que domina, você faz o quê? Você vai lá com o seu cartãozinho médico e vai lá no médico. Buscar o quê? Tem a especialização. A recomendação. Cara, vai te recomendar a parada. E aí o cara passa um remédio que você faz, você segue fielmente. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre aquilo. Né? E ele te recomendou algo, ele não deu opinião. Tá. Se bem que hoje em dia, né, dependendo da onde a gente vai, tem uns médicos que dão opinião, eu acho que é virose. Mas, né, tirando isso, assim, o médico vai lá, recomenda, para o seu caso, o tratamento mais recomendado é esse. Então vai lá, né? Como diria um chefe meu, você está com gripe? 7 dias com remédio ou 1 semana sem remédio, você vai ficar bom. É isso aí. Mas é uma recomendação. E aí você paga pela recomendação. E você paga pela recomendação. Você vai lá e paga a consulta. Quanto custa essa recomendação? Né? Não estou dizendo que agora, a partir de agora você vai cobrar aí no seu T&D para você dar na sua recomendação. Mas o ponto é, quando você começa a se colocar, então, pegando o exemplo do que o Rodney falou, né? Sua diretora pediu uma informação, que seja uma informação até que você buscava e que se ela pesquisasse, ela ia encontrar, né? Só que tem que pensar assim, cara, os executivos, eles têm uma vida alucinante. Então, ele pode parar para encontrar. Só que é mais fácil ele pedir para você, porque você sabe onde está, você vai perder menos tempo. Só que uma coisa é você dar a informação. Agora, outra coisa é você dar a informação com uma recomendação tua. Uma recomendação sua. Isso muda completamente. Se alguém está pedindo uma informação, muito possivelmente é para essa pessoa usar essa informação para tomar uma decisão. E aí, vamos lá, ela está pedindo uma informação, sei lá, de número de horas de treinamento para... Né, a gente vai falar sobre isso aqui no nosso canal, sobre indicadores de T&D, indicador Lero-Lero, indicador de negócio. E aí, eles pediram lá um indicador Lero-Lero de horas de treinamento. Para quê? Para, de repente, tomar uma decisão de investir mais ou menos em alguma coisa. Mas quando você vai lá e só dá informação, você deixa a pessoa totalmente sozinha para tomar essa decisão. Quando você recomenda algo, aquela pessoa ela já começa a olhar para você e falar,
eu acho que eu posso contar com ela ali para ajudar a tomar decisão. É onde você começa a crescer. E aí você falou que não dá para vender, né? Não dá para cobrar dentro do seu trabalho, igual um médico cobra uma consulta. Mas dá, mas dá. Quer ver uma forma de você cobrar? Conte-me mais sobre isso. Deixa eu pegar aqui até a caneta, que eu vou anotar. Anota, anota. Cara, qual reunião você aceita participar ou não? Gente, o que a gente entrega na nossa organização, muitas vezes, obviamente, a nossa inteligência, a nossa ideia, tá, mas também é nosso tempo. E uma maneira de você cobrar as pessoas dentro da sua organização é se você vai entregar seu tempo ou não. Se você, cara, aceita toda e qualquer reunião que vem para você, o que que... De novo, posicionamento. Ah, a pessoa é sempre disponível, pô, legal, mas, cara, será que não tem mais nada importante para fazer, etc. Você começa a rejeitar uma ou outra reunião. Não, não, essa não dá para participar, porque eu tô com isso, com aquilo. Você começa a causar um senso de escassez, né? Um gatilho mental da escassez, que também ajuda na autoridade. Sabe aquela história? Vai ter um show do fulano de tal na cidade e, cara, tem só 50 ingressos. Todo mundo corre loucamente para comprar lá o show do famosinho. Escassez ajuda a aumentar a autoridade da parada. Então, você pode usar essa moeda dentro da sua organização, que é o seu tempo dedicado às reuniões. Então, dá para cobrar sim. Se você começar a se posicionar Faz sentido. como autoridade, faz sentido? Total. Tá vendo? Total. Dá também, dá também. Total. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que a minha dica, né, além do que a gente já falou até Sua agora. recomendação. É verdade, minha recomendação. Desculpa, Brasil. A recomendação é: comecem a fazer recomendação. Porque isso vai mudar o cenário. Vai. Todo o tempo, né? Ó, Pare de ser o piloto automático ali. você, como é que é? O mensageiro do caos aqui. Algumas recomendações que você fizer não vai dar certo, tá? Claro que não, a gente também não tem resposta para tudo, né? Mas, gente, o meu sentimento diz que a maioria vai dar certo. Porque você vai recomendar e você vai trabalhar para fazer aquela recomendação dar Não, certo. e tem uma outra coisa, Rondinho. Quando então, a gente tem esse mindset do recomendador, é. né? Eu tô colocando até uma nova palavra agora. Mindset do recomendador. Mindset recomendador. A gente automaticamente nos obriga a estudar mais, a se aprofundar mais, Total. a buscar mais informação, porque você sabe que você está colocando o seu na reta. Então, Total. você precisa garantir, né, que a informação é fidedigna. Então, isso também vai te estimular a estar o tempo todo antenado, atualizado. E isso é ótimo para a sua carreira. Sensacional. E olha só, para quem não sabe, tá? A gente aqui no Treinamento Raiz, a gente não tem só o nosso Instagram como, né, fonte ali de troca de conhecimento, canal do YouTube que você está assistindo aqui agora e está nascendo, mas a gente também faz um trabalho de consultoria com organizações, ajudando essas organizações a estruturar melhor a área de treinamento e desenvolvimento e etc. E no final do dia, organizações estão pagando para a gente dar esse apoio, para a gente estar lá junto com eles, de mão dadas, estruturando. Pagam pela nossa recomendação. É isso aí. É isso aí. Exatamente isso. E assim, esse é o nosso modelo de negócio. A gente cobra para dar recomendação para algumas organizações, mas o seu pode ser, se você não quer abrir uma empresa tal, pode ser crescer na carreira, né? De repente, o seu objetivo de carreira é crescer na carreira, poder impactar. Porque assim, gente, vamos lá. Se você tem um sonho, e eu já ouvi isso de muita gente da área, né? Se eu tenho um sonho de mudar vidas, impactar a vida das pessoas, quanto mais pessoas eu impactar, melhor. Cara, para impactar muita gente, você precisa assumir risco e você precisa crescer na organização. Quanto mais alto na organização, mais pessoas você é capaz de impactar. Né? Mais orçamento você vai ter, mais time você vai ter, enfim, você tem todo um aparato para impactar mais pessoas. Então, se você realmente tem o objetivo de nobre, de impactar a vida das pessoas, você deve ter também um objetivo de crescer na carreira, né? E recomendação é um excelente caminho para se posicionar, para mostrar isso para a organização e ganhar seu espaço de crescer na carreira. Que está aqui na minha frente uma pessoa que nos últimos anos subiu na parada. Subiu para cima. É oportunidade com preparação, né? Já diria o poeta, né? Não adianta você ter oportunidade e não estar preparado, né? Então a gente tem que estar se preparando o tempo todo. E tem uma outra coisa que as pessoas têm uma ilusão muito grande, que assim,
você vai ser promovido e aí você se desenvolve para aquela posição. Não. Você quer ser promovido, você já começa a olhar para as competências e, né, atitudes que aquela posição necessita que você tenha e você já começa agora antes. Se preparar e ter aquilo, né? Ninguém promove alguém para treinar, né? As pessoas promovem aqueles que já estão preparados. Você vai aprender coisas na cadeira. Óbvio, você vai melhorar, né? Gente, porque você vai ter responsabilidade. Gente, tipo, tem que fazer algo antes. E a melhor maneira de você mostrar para a organização que você está preparada para assumir esses desafios é a organização entender o seu posicionamento. Quem é a Thalita na fila do pão? É a planta, é aquela que puxa assunto ali, que já conhece os vizinhos, que recomenda além do pão, recomenda uma mortadela, recomenda um queijo ali e tal. Quem é você na fila do pão? E aí, queria já te colocar na fogueira. A gente não combinou isso, mas queria te perguntar assim, ó, dicas, pode ser 2, 3, que você usa no seu dia a dia sobre o seu posicionamento. Que Total. Toda relação tua, você sempre faz isso, porque isso é uma marca do teu posicionamento. Que pode ajudar as pessoas a pensarem em coisas para elas também começarem a fazer. Sensacional, Thali. Primeira dica mais básica de todas, utilizada desde muitos anos antes de Cristo, pelos filósofos, pelos chineses, por todo mundo. Pergunta. Não há melhor maneira de você descobrir o que as pessoas pensam a respeito, se você não perguntar. E aí tem uma dinâmica que a gente até propôs para o nosso grupo de mentoria, e foi muito bacana, gente, porque a gente pegou o grupo de mentoria, a gente fez, né, esse encontro com eles a respeito de posicionamento, e aí a dinâmica é a seguinte: escolha 5 pessoas que você confia que, né, vai dar um retorno para você sem firulas, direto ao ponto, e faz a seguinte pergunta para essas pessoas: se você precisasse me apresentar profissionalmente para alguém e eu não estivesse presente ali, como que você me apresentaria? E aí, se você quer, sei lá, colocar um pouquinho mais de firula, se você estiver conversando com uma galera que está buscando pessoas para contratar para a empresa, como que você me apresentaria? Enfim, qualidades, etc. Foi interessante, né? Porque a gente colocou esse desafio para o grupo nosso de mentoria, uns falar dos outros, a partir dos encontros que nós tivemos de mentoria. Então, não é um spam muito grande, mas as pessoas tiveram encontros todo sábado, né? Oportunidade. Eles estão no grupo, né? Estão no grupo de WhatsApp, interagindo, etc. E teve, né, pessoas que falaram, ó, essa pessoa eu não consigo opinar, porque, cara, eu não conheço. A pessoa nunca participou, a pessoa não interagiu, ela só estava lá muda, sem câmera, enfim, né? Foram poucas, mas tiveram, né? Todo grupo tem. E aí a questão é que quando você faz esse tipo de pergunta para as outras pessoas, eles vão te trazer alguma informação. Ah, o Rondinei, deixa eu ver. Ah, o Rondinei é um cara, pô, legal, bacana, divertido, etc, né? Mas eu falei, putz, será que a pessoa lembrou que eu sou consultor? Será que a pessoa lembrou que eu faço treinamento? Será que a pessoa lembrou que eu trabalho ali ou aqui? Isso para mim é importante. Então, se as pessoas não responderem isso, eu entendo que eu preciso ajustar minha comunicação. Eu preciso começar a deixar mais claro isso. Que talvez possa estar claro para mim, mas eu não estou transparecendo isso e não está claro para as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que perguntar é o método mais poderoso. E esse exercício ele é bom, que você pode mandar para o WhatsApp, para um amigo, para algum colega, né? Enfim, e deixar o tempo deles para eles responderem ali. É um exercício interessante para ver como é que as pessoas estão percebendo a gente. Fica a nossa sugestão, né, para você fazer esse exercício e ver o que as pessoas pensam sobre o seu posicionamento, né? Eu tenho, além disso, né, eu sempre tenho uma frase que eu, inclusive, falo muito isso para o meu time, que é: quem não é visto não é lembrado. Nunca deixe numa reunião sem ter contribuído com alguma coisa, sem que as pessoas vejam que você esteve ali, que você participou, porque tudo isso ajuda também no posicionamento de que, cara, conta comigo, tô aqui sempre, tô atento no que está acontecendo, não tô disperso, né? A não ser que o seu posicionamento seja querer ser planta mesmo, tá tudo bem.
né? De repente. Inclusive, tem algumas reuniões que a gente é meio planta, né? Tipo, essa aqui eu não quero nem falar, quero só observar. Mas que seja intencional, que você saiba por que você está fazendo isso, né? Exato. Que seja intencional. Então, vai lá. Nossa recomendação: dá um like nesse vídeo, escreve aqui no comentário se você gostou ou não gostou, encaminha para alguém. Porque se você não gostou, vale a pena encaminhar também para ficar aquele bate-papo depois. Nossa, eu não gostei daquele vídeo da Thalita Rondinei. Aí você pode encaminhar e conversar com as pessoas a respeito disso, mas vai que ela gosta de alguma coisa. E recomendamos você também a fazer esse exercício, né? Pergunta para as pessoas qual que é o seu posicionamento e vê a resposta. Por mais que você ache que, cara, todo mundo sabe, você vai se surpreender e a partir daí é possível fazer os ajustes. Eu faço isso de tempos em tempos, justamente porque não significa que a gente resolveu uma vez na vida e tá tudo bem. A gente vai mudando, vai evoluindo, vai querendo se posicionar de uma forma diferente ao longo do tempo também, tá tudo bem. E aí eu faço isso de tempos em tempos para poder ajustando a rota. Faz isso aí, conta pra gente nos comentários o que você achou. E o próximo episódio desse canal, a gente está falando sobre um método PHD. O próximo episódio é o H. H de... Nossa, tô parecendo turma da Xuxa aqui, né? O abecedário da Xuxa. Não, H a gente vai contar, porque a gente recomenda que você veja o próximo vídeo para descobrir o que é o H. A gente não vai dar de bandeja assim, né? Sensacional. É cena dos próximos capítulos, entendeu? Muito bom, Thali, muito bom. É isso aí, galera. Curtam, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.